Oi, gente! Que bom tê-los aqui para mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Hoje o nosso tema na roda está bastante quente, bastante temperado. Vamos falar dos aspectos antropológicos na relação humano, animal e natureza. De que forma isso se interrelaciona, né? E para essa roda de conversa, trouxemos um convidado bastante especial. Contar um pouquinho para vocês quem é nosso convidado. É professor, psicanalista, antropólogo, graduado em História e em Ciências Sociais, trabalha com a psicanálise numa perspectiva lacaniana, e é fundador do Instituto Bergasse, né, o coletivo da psicanálise. Né? Conosco aqui, então, Fabiano Atenas Azola. Muito obrigada pela sua presença conosco nessa roda e muito curiosa com todos os temperos que você vai trazer para essas correlações, né? Antropologia, psicanálise, né? Ciências sociais, tá? Então, acho que a roda vai tá quente. Então, Fabiano, obrigada mesmo. A fala é sua. Por onde você começaria, talvez nos contando, talvez pensar a questão da própria antropologia, né? Que é uma área de conhecimento não tão próxima, né, das pessoas. Que compete à antropologia? Como que nós poderíamos compreendê-la nessa conexão humanos, animais, natureza? Bom, primeiro eu te agradeço muito, Irene, pelo convite, né? Tô bem feliz de estar aqui. Bacana. E, bom, vamos começar pela antropologia, né, que é a minha área de formação acadêmica. Eu fui para a psicanálise posteriormente, né? Na universidade eu passei pela história, depois pelas ciências sociais. E aqui no Brasil, isso varia dependendo do país, mas aqui no Brasil a antropologia está dentro dessa ciência um pouco maior que a gente chama das ciências sociais. Então, se você quer ser um antropólogo, uma antropóloga, você precisa fazer graduação em ciências sociais no Brasil. E ali você se especializa em antropologia. E a antropologia é uma ciência social, justamente, né? Porque a antropologia tem como objeto, ou tem duas coisas. Tem um objeto fundamental, mas tem uma preocupação fundamental também. O primeiro ponto é que a antropologia tem como questão fundamental pensar o problema da diferença. Né? O que eu quero dizer com o problema da diferença? Boa! Diferença no nível ou na escala dos grupos humanos, das comunidades humanas. Então, uma preocupação fundamental é porque, por exemplo, e a antropologia nasceu no século XIX, assim, há muito tempo, por que sociedades não ocidentais, ela nasceu com uma preocupação de tentar entender por que sociedades da África, da Ásia, sociedades indígenas das Américas, por que eles se comportavam de uma certa forma, por que eles se organizavam de uma certa forma tão diferente da maneira como os europeus ocidentais que inventaram a antropologia se comportavam, né? Hábitos, costumes, formas de pensamento. Então, um problema fundamental da antropologia é essa questão que eu chamei da questão da diferença. Né? Como entender? Porque existia uma questão lá desde o século XVIII, tá? Vou falar um pouquinho de história também misturado, que é a minha outra área, mas desde o século XVIII tinha uma preocupação fundamental assim da ciência europeia, né? Do início das ciências modernas, né? Na Europa, que era, bom, se a humanidade é uma, por que os grupos humanos são tão diferentes? Né? Então, existia uma discussão, né? Bom, existiam teorias que diziam que a humanidade não era una, existiam várias raças, enfim, tem toda uma discussão no século XVIII sobre isso, mas uma das teorias dizia, bom, chegamos à conclusão de que a humanidade é uma só, mas o que explica as diferenças de cor de pele, de fenotipos, de costumes, e a antropologia nasce dessa questão, tentar responder essa questão. Né? Por isso que eu chamei do problema da diferença. Né? Mas o objeto da antropologia, agora falando assim, o que o antropólogo está preocupado em fazer, ou em estudar, ou em se relacionar, é essencialmente como essas comunidades humanas, como os grupos humanos, pensam a sua experiência social, organizam seus mundos, os seus modos de existência, né? Bom, se eles se comem de uma certa forma, ou certos alimentos na mesa ou no chão,
por que se faz isso, a partir de que símbolos, a partir de que hábitos, de que histórias que sustentam certos hábitos, costumes. Então o antropólogo está preocupado com isso, tentar entender por que, como, em que termos os grupos humanos organizam suas formas de viver. E são grupos humanos, né? A preocupação do antropólogo é sempre entender o coletivo, o social, né? A gente chama da escala do social, né? Claro que a questão do indivíduo entra também, mas a preocupação fundamental é entender como grupos humanos, comunidades humanas, né, organizam as suas experiências no mundo, digamos assim. Isso é um pouquinho que a antropologia está preocupada. Legal, muito bacana, né? Você traz esses dois elementos, acho que para nós pensarmos aqui que essa questão da diferença, né? E essa questão do coletivo mesmo, desses grupos, né, coletivos, né? E aí quando a gente insere, né, nesses grupos humanos, os não humanos, né? Pensando aqui para nós especificamente, né, os nossos pets, né? A gente tem trabalhado aqui no Bicho Gente, na família multiespécie, principalmente a relação dos humanos com os cães e os gatos, né? Que são aqueles animais domiciliados, né? Que nós levamos para dentro de casa, né? Que tem um convívio muito mais presente, né? Na família, né? Quando que a antropologia pensa isso, ou como a antropologia pode pensar isso, né? Estou pensando a partir do que você está colocando, né? Como pensar isso, e já colocaria algumas questões relativas assim a um tempo histórico, né? Aspectos sociais, culturais, e acho que para começar isso aí, depois tem uma outra, a questão psíquica, e eu acho que você tem também um campo da psicanálise para nos ajudar a pensar isso também. Mas, a princípio, assim, como que a gente pode relacionar ou refletir um pouco sobre essas questões, Fabiano? Olha, tem uma coisa, uma das coisas muito legais da antropologia, como objeto, assim, né? Eu falei dos grupos humanos e da diferença, né? Tem esses dois pontos. E quando a gente... Normalmente, o que o antropólogo faz, classicamente, né? O antropólogo, o antropóloga, quando vai estudar antropologia, ela normalmente faz algo que a gente chama de trabalho de campo. Então, a pessoa... eu vou dar o meu exemplo, né? Eu trabalhei com povos indígenas no Brasil, quando eu estava na antropologia, né? Então, eu trabalhei com os povos Krenak, lá do interior de São Paulo e de Minas. Então, eu fui na aldeia e morei um tempo na aldeia com os Krenak, compartilhei um pouquinho do dia a dia deles, acordava de manhã cedo, ajudava na roça, ajudava a fazer almoço, convivia ali no cotidiano daquelas pessoas, daquelas famílias, né? E o antropólogo faz isso, então ele faz um trabalho de imersão total na vida de um grupo humano que ele está interessado em conhecer mais, em pesquisar, em trabalhar junto. Então você, de certa forma, vive um pouquinho a vida daquelas pessoas. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que os diferentes grupos humanos, eles têm algo que eu vou chamar de um sistema de classificação dos seres, dos entes, das coisas. Tá? Vou chamar, literalmente isso, é um sistema de classificação. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente começa a perceber que tem certos... Vou dar um exemplo, vamos falar de animais, né? Tem certos animais que se comem, certos animais que não se comem. Tem certos animais que andam mais próximo dos seres humanos, certos animais que são mais distantes dos seres humanos. Então, a gente começa a perceber em diferentes comunidades humanas que eles aprendem desde criancinhas, né? Culturalmente, socialmente, eles vão aprendendo que a gente tem que estabelecer certos tipos de relações com certos animais. Alguns animais são vistos como comestíveis, outros animais são vistos como não comestíveis, ou né, quase como um tabu. Esse animal não se come, esse animal se come sim. E certos animais andam próximos dos seres humanos, outros animais não faz muito sentido estar próximo dos seres humanos. E isso não tem necessariamente a ver com o nível de periculosidade dos animais, não necessariamente. Tem algo que organiza essas relações. Tem algo que é da ordem da cultura, tá? As pessoas não necessariamente refletem sobre essas coisas, elas aprendem que são assim, né?
Para dar um exemplo, eu sempre brinco, assim, quando eu falo sobre isso, que é uma frase que pode soar, assim, escandalosa, mas ela é boa para pensar, que é assim, por que a gente não come cachorro? Né? Se nós somos animais onívoros, né? Os seres humanos são onívoros, eles comem de tudo. Por que há certos animais que a gente tem a sensação de que é quase tabu comê-los? Ou é tabu se alimentá-los, né? Eu acho que o exemplo do cachorro é um bom exemplo. Nós comemos boi, comemos o porquinho, a vaca, etc. Quer dizer, quem é onívoro, quem é vegetariano e vegano não come, né? Mas a gente vai aprendendo desde criança, e isso tem em todas as culturas humanas, que a gente organiza o mundo, os animais, os seres, em relações de proximidade e distância em relação aos seres humanos. E isso a antropologia estuda com maestria. A gente chama isso de sistema de classificação dos seres, dos entes, né? Tem um antropólogo, o maior antropólogo do século XX, ele se chama Claude Lévi-Strauss. Ele criou um termo para isso. Na verdade, ele emprestou um termo bem antigo da antropologia e ele renovou esse termo e ele chama esse sistema de classificação, ele vai chamar de totemismo. Então ele vai dizer assim, olha, todas as culturas humanas têm os seus totemismos, que são justamente a maneira como esses grupos organizam os seres. Organiza os seres no campo simbólico do pensamento, da relação, tá mais próximo do humano, tá mais distante do humano. Então aí eu acho que é exatamente aí que entra a nossa relação com o que a gente chama de pets, né? A gente pode pensar assim, historicamente, como é que foi esse processo em que os cachorros e os gatos, especialmente, foram cada vez mais se aproximando de um certo ideal de humano, compartilhando os mesmos espaços que os seres humanos compartilham. Claro que a história de domesticação desses animais é muito antiga, né, na história da espécie. Assim, a nossa relação com os cachorros é muito antiga. Né? E tem gente que estuda isso da etologia, da biologia, fala sobre os processos de domesticação mútua, né? Que nós domesticamos os cachorros nos domesticaram. Sim. Mas vamos pensar assim na história, que eu vou chamar da história do Ocidente, entre aspas, né? Do mundo europeu, norte-americano e nosso, como que os cachorros e os gatos foram ganhando um estatuto cada vez mais humanizado ao longo do tempo. Então eles dormem nas nossas camas, né? A gente tem gente que almoça junto com o cachorro e com o gato. E isso, e a antropologia tem ferramentas bastante interessantes para pensar isso, tanto historicamente quanto em termos culturais, né? E a gente vai percebendo que no Japão é diferente, e no mundo indígena é diferente, e na África, em povos da África Ocidental, a relação com esses animais é diferente. Na China é um outro tipo de relação. E a gente vê o quão distante o quão próximo que tipos de relação de ajuda mútua existem entre essas espécies, né? Tudo isso a gente consegue observar em termos de grupos. Né? E isso, por exemplo, não é só diferenças entre países ou nacionalidades. A gente pode pensar dentro, por exemplo, do próprio Brasil. Existem diferenças de classe que também apontam para diferenças na relação com os pets, por exemplo. Você pode pensar nesses termos, quer dizer, em classes, na relação, como é que classes altas e classes populares pensam as suas relações com os pets. Esse é um objeto de pesquisa da antropologia. Não necessariamente precisa ser uma diferença cultural muito grande, né? A gente pode pensar assim, né, na cidade, como os pets dos bairros populares são cuidados, e como os pets dos bairros mais abastados são cuidados de maneira mais coletiva, mais individualizada, mais compartilhada, menos compartilhada. Tudo isso é objeto da antropologia. Olha só. E em linhas gerais, assim, em termos de Brasil, como que a gente poderia pensar, porque me ocorre assim, essa proximidade, né, dos animais e principalmente dos pets, né? Isso ele mostra uma mudança social, cultural, né? Ou isso é só e que vai transformar, né? Ou isso é só um momento histórico, um tempo? A gente conseguiria pensar dessa forma e não sei se como é que você reflete isso. Olha, é uma boa pergunta. Eu não acho que seja só um momento. Eu acho que talvez seja uma tendência histórica, eu vou chamar de estrutural, tá?
por falta de outro termo. Mas o sentido é que é uma transformação muito grande que tem acontecido historicamente. Não só no Brasil, eu acho que no mundo, vou chamar de Ocidente de novo, tá? Esse mundo euro-americano, como a gente chama na antropologia. Na nossa concepção de humano, e que eu acho que ao longo do tempo a gente tem aumentado o escopo daquilo que a gente considera humano. Né? Quer dizer, que tem, isso não é só na relação com os pets, tá? Tem muita gente na antropologia que faz pesquisa sobre como o direito, né, as leis, têm aumentado seu escopo em relação aos direitos dos não humanos. Isso. A partir de princípios e de premissas dos direitos humanos. Isso. Quer dizer, como é que a gente pode aumentar o escopo das discussões sobre direitos humanos, que antigamente envolvia a espécie Homo sapiens, para outras espécies, né? Outros animais, sejam animais ou vegetais, uma árvores, florestas, montanhas, mas também primatas. Então, tem um caso bastante famoso na Argentina, acho que dos anos 90 já, sobre um habeas corpus para um chimpanzé do Zoológico de Buenos Aires. Tem uma história famosa sobre isso, enfim, de que é uma tendência estrutural de como a gente pode pensar a noção de humano para além da nossa espécie. Né? Isso envolve questões políticas, questões éticas. Eu acho que um outro exemplo dessa tendência é justamente o vegetarianismo e o veganismo. Eu acho que ele entra mais ou menos nessa mesma tendência. Quer dizer, como, por exemplo, uma certa filosofia nasce no meados do século XX, nos anos 70, de pessoas que começam a dizer, olha, a gente precisa levar em conta o sofrimento dos animais na forma como a gente consome esses animais, né? Esses animais eles são sencientes, não são sencientes, eles sofrem, mas sofrem em que termos, né? Será que a gente consegue construir uma empatia nesses termos em relação a esses animais? Então a gente não os come. Eu acho que faz parte do mesmo processo, é uma mesma tendência que eu tô chamando de estrutural, né? E aí eu acho que aí entram os pets também, né? A gente pode pensar assim como os cachorros e os gatos, né, foram cada vez mais entrando para dentro das nossas casas, tendo certos tipos de rotina muito subsumidos à nossa rotina de humano, né? Justamente compartilhar uma vida com o animal implica justamente nesse ajuste de rotinas com os animais, né? Enfim, eu acho que tudo faz parte, mais ou menos, de essa mesma tendência estrutural, que eu tô chamando de estrutural. Estrutural. No sentido que tem várias camadas aí. Tanto no campo no campo do direito, no campo social, no campo social, né? No campo psicológico também. Você pode pensar, né? uma série de tratamentos psicoterapêuticos que envolvem os animais, relações interespécies. Isso. E isso é uma coisa que, assim, é mais ou menos recente. Legal. Não é tão antiga assim. Que é do século XX, do metade do século XX para frente. 80, a partir dos anos 80. Isso se torna cada vez mais, né? mais presente. Mais presente. Pensado e está posto, né? Algo que está posto, então, que só se vai refletir mais, só se vai tomar essa relação humanos, não humanos, humanos, animais, cada vez mais, né? Isso não é algo que vai ficar fora da discussão do escopo de se pensar assim, né? Legal. Né? Você me perguntou, será que é um mero momento? Eu acho que não é um momento, né? Por isso que eu estou chamando de estrutural. Estrutural, numa questão eu vejo que é uma transformação da ordem. Se a gente, de novo, voltar ao termo que eu usei lá, o sistema de classificação, né? Ou um totemismo, para usar o termo lá do Lévi-Strauss, eu acho que é uma transformação nos termos de uma maneira como a gente classifica os seres. Né? Pensar o que é aquilo que é da ordem da natureza, o que é aquilo da ordem da cultura. Ou se essa separação de fato faz sentido. Né? E como ela vai fazendo sentido, né? Vai se construindo um sentido para essa ampliação, né? Na relação humano, não humanos, né? Humanos, natureza, né? E buscando esse sentido, esse lugar, né?
né, nesse caminho da humanidade, né? Pensar assim, legal. Aí você traz duas questões que acho que é importantes a gente tomar. Os animais como sencientes, acho que esse é um dado fundamental ali, acho que o veganismo, né, faz uma marca aí importante. E essa humanização, né, porque penso que não há como nós nos relacionarmos com um outro organismo vivo, né, um sistema vivo, que não seja pela via humana. Né? Então, não temos como não humanizar. Mas qual é essa boa medida? Né? Pensando daí no antropomorfismo. Né? Como é que a gente pensa isso? Meu Deus, isso é complexo. Ou aonde que isso entra, né, para a gente começar nesse campo estrutural, pensar essas relações não humanas, humanas, e para nos ajudar a entender essa relação interespécie aí. Eu acho que essa questão é uma questão bastante complexa, mas eu não vou fugir da tua pergunta. É que é assim... Simplifica ela para nós vamos pensar junto isso, como é que é? Não, eu acho que essa coisa do antropomorfismo, né? Eu falei assim, a gente está aumentando o escopo daquilo que a gente entende como humano, né? Então tá entrando outros seres para dentro dessa humano, caixinha, não é? Né? Isso, dessa caixinha humana. Isso, tá. Só que isso por um lado, veja, por um lado isso me parece bastante interessante, porque por essa via que na psicanálise a gente chama de projeção, né? A gente projeta aquilo que como a gente se vê num objeto ou outro, né? Por um lado, isso faz com que as pessoas talvez considerem de fato mais a vida desses outros seres, se a gente vê-las como mais humanas. Talvez essa seja uma tendência possível, justamente, né? Se a gente começa a enxergar um pouco de humanidade em outros animais, a gente talvez, a gente tenda a levar mais a sério questões relacionadas e também questões relacionadas à proteção daquelas espécies, né, uma defesa de fato da vida daquelas espécies. E também um aprimoramento do humano, da sua humanidade. Também, sem dúvida. Eu acho que também envolve isso. Tá. Mas, aí eu acho que tem uma questão que não deixam de ser relações interespécie. Sim, isso é bom, esse é outro ponto. Que é aquela coisa assim, eu posso tratar o meu cachorro como o meu... Eu vou usar um exemplo meio radical, mas faz sentido, sabe? Posso tratar meu cachorro como meu filho, mas ele não é um ser humano. Isso. Né? Ele não é um ser humano. Então, tem alguns autores que têm se preocupado com essa dinâmica, né? Até a gente conversou antes sobre a Donna Haraway, né? Que é essa filósofa americana, bióloga de formação, e depois foi para filosofia, e também escreveu bons trabalhos sobre antropologia. Ela tem essa preocupação fundamental, porque ela vai dizer assim, olha, a gente precisa estabelecer relação com seres não humanos, com outros animais, outras espécies, não só os cachorros, mas outras espécies. Porque a gente sabe, pelo campo da biologia, que a nossa vida depende dessas espécies. Então, a humanidade pensada de forma sozinha, enquanto espécie, não faz o menor sentido. Nós somos seres simbióticos, então o que o humano é dependente de uma infinitude de espécies, das grandes às muito pequenininhas, né, das bactérias no nosso intestino, as abelhas, né, uma série de animais e vegetais que perpassam a nossa existência. Bom, a gente sabe disso pela biologia, né? Ao mesmo tempo, a gente tem construído essa relação cada vez mais próxima com algumas espécies específicas, aí a gente pode falar dos pets, né? E a Donna Haraway fala assim, tudo bem, a gente, né, construir uma história, construir uma vida, é muito interessante com uma outra espécie. Mas a gente precisa levar em consideração que há uma outra espécie, né? Ela vai falar, ela tem um conceito que ela usa, um livrinho lá que chama O Manifesto das Espécies Companheiras, ela vai chamar de alteridade significativa. Ela vai dizer assim, olha, a gente precisa pensar num mundo em que
a gente se relaciona de uma forma mais interessante, significativa, viva com outras espécies, mas a gente tem que manter um nível de diferença, porque esse nível de diferença existe, ele está marcado, né? Assim, os cachorros não são seres humanos. Sim. Nem os gatos. Não. Né? A gente tem que, digamos assim, que a gente precisa respeitar o coeficiente de gatitude dos gatos e o coeficiente de cachorreis de cachorreis dos cachorros. E mais do que isso, a dona Haru vai falar assim, quando a gente começa a conviver com pet, com cachorro, a gente percebe o seu cachorreis, a sua gatitude, a gente pode aprender coisas interessantes com isso. Né? Olha, isso é muito legal. É uma coisa que a dona Haru sempre leva em conta. A gente passa a entender a vida em outros termos quando a gente compartilha uma vida interespécies. Isso. Né? Então, manter essa diferença é muito importante. Porque tratar o outro como humano, totalmente como humano, me parece ser um tanto quanto perigoso. Né? Para você mesmo e também para o animal. Para o outro, isso. Né? Também para o animal. E acho que quando você traz essa questão de que na hora em que você coloca esse animal, né, como sendo áltero, outro, né, tomando essa diferença como uma diferença significativa na relação interespécie, né, eu associo isso à questão da senciência, né, então eu vou tomar esse animal que ele sofre, né, e ele tem interesses, né? Ele tem interesses que eles são próprios, né? E nessa medida, essa relação interespécie, ela vai ser uma relação de trocas, né? Então, se eu, humano, consigo fazer com que ele aprenda, né? Eu vou educar esse animal, é possível que eu também, né, como humano, possa aprender algo com ele, que acho que é o que você está refletindo a partir das contribuições da Haraway, né? Exatamente. Tá trazendo isso. E quanto mais a diferença está posta, melhor a qualidade dessa relação para ambos. Pensando um pouco assim. Sem dúvida, eu acho. Né? Claro que a gente não consegue. É difícil de supor o que é melhor para outra espécie, mas pensando a partir de uma perspectiva humana, dos humanos, me parece muito interessante a gente prestar atenção o que as outras espécies fazem, como fazem. Eu acho que desloca o nosso centro, desloca... Nosso narcisismo. Pode ser. A gente pode, assim, ter um certo narcisismo cultural, talvez, né? Que é deslocada quando a gente começa a prestar atenção nos animais, quando a gente começa a compartilhar o cotidiano com os animais. Né? De que é possível fazer coisas diferentes, de que possa se sentir de uma forma diferente, possa se trocar de uma forma diferente, né? Então, é isso. De novo, né? Essa tendência estrutural de humanizar outras espécies me parece interessante. Mas mantendo um certo coeficiente de diferença. De diferença. Eu acho que isso me parece o mais interessante. E a gente tem muito o que aprender com essas outras espécies. Né? A relação, quando a gente compartilha uma vida com um cachorro, isso é muito interessante, porque a gente vai percebendo coisas assim, nossa, né? Os cachorros fazem isso. São capazes de, né, fazer algo que surpreendem. Fazem coisas surpreendentes, se comunicam de forma surpreendente. Né? Então, eu acho isso bastante importante, assim, o que a Haraway nos alerta. Então, cuidado, humanizar pode ser interessante, mas cuidado com... E não humanizar demais. Talvez é um pouco isso. Tá, acho que isso é legal, mas tô te provocando já pela via da psicanálise, porque eu quero te questionar um pouco nisso, mas me ocorreu, acho que a gente comentou um pouquinho do antropólogo, do Bruno Lauter, né? Como é que a gente ainda pode pensar a contribuição dele nesse campo mais, né, antropológico, das ciências sociais, aí nessas relações humanos, não humanos, que se destaca dele, assim? O Bruno Latour, bom, ele é um antropólogo de formação, e depois ele vai se aventurar, assim, pela filosofia da ciência, pela sociologia da ciência, mas seus primeiros trabalhos, assim, de cientista são de antropologia. Só que o Latour faz uma coisa muito interessante. Ele é um antropólogo, mas ele não vai estudar sociedades não ocidentais, os povos indígenas, nada disso. Ele vai estudar um laboratório de neurociência.
Então, a preocupação do Latour era assim, tentar entender como é que se fazia ciência na prática. Como é que se faz ciência mesmo na prática? E ele vai estudar um laboratório, vai passar meses lá com cientistas de neurociência para ver como é que eles produzem ciência na prática, né? Esse foi o objeto do Latour durante muito tempo. E nessas pesquisas que o Latour faz, ele se dá conta de uma coisa que eu acho muito, muito interessante nisso dos humanos não humanos. Ele vai dizer assim, olha, o mundo ocidental, europeu, euro-americano, né? Eu gosto do termo euro-americano de uma antropóloga, da Stratton. O mundo euro-americano, a partir de um certo momento da história, criou uma ideia de que a gente precisa separar o polo da natureza e o polo da cultura. Então ele vai dizer assim, o nascimento das ciências modernas se dá por uma ideia de que você tem o mundo dos humanos e a natureza está lá fora e a natureza precisa ser descoberta, precisa ser observada, né? Ou precisa ser transformada, né? Então ele vai dizer assim, essa ideia de que você tem o mundo da cultura, o mundo da sociedade e você tem a natureza lá fora e a ciência e também o capitalismo é essa ideia de que você vai lá e observa e vê a verdade, né, a verdade da natureza, a natureza como ela realmente é, ou você transforma a natureza em outras coisas, né? Que é o princípio, digamos assim, do capitalismo. E o Latour vai dizer assim, isso foi um discurso que se nasceu no mundo europeu e é muito característico do nosso mundo, mas quando você vai observar outras sociedades, na África, nos povos indígenas das Américas, na Austrália, essa separação não faz sentido para eles. Não faz sentido. Então, ele vai dizer assim, né, esses outros povos não há como pensar a natureza, ou os outros seres, outros animais, sem pensar o humano conjuntamente. Por uma série de razões. Mas ele vai dizer assim, essa separação não faz o menor sentido. Quer dizer, os seres humanos não conseguem viver como espécie sozinhas, elas dependem de vários outros seres. Então, para esses outros povos, é uma separação que não faz o menor sentido. Né? E o Latour vai dizer assim, essa separação natureza-cultura, ela foi responsável, de certa forma, em dar o pontapé para o início das ciências modernas, só que, ao mesmo tempo, ela foi responsável em produzir a nossa ruína. Porque ele vai dizer assim, por quê? Porque a partir do momento que a gente tem essa ideia que a natureza está lá fora para ser observada ou transformada, a gente perde um pouco o limite das coisas. Porque o mundo ocidental deixou de se colocar dentro da natureza. Então eu posso transformar, eu posso produzir de uma maneira desenfreada, como se eu não estivesse afetando outros seres, outros entes. Como se, né? Quer dizer, como se fosse possível uma expansão infinita, total. Né? E o Latour vai dizer que essa vai ser a nossa ruína também. Né? Isso fez com que a gente tivesse uma certa capacidade produtiva muito grande, mas fez com que a gente perdesse a noção. Né? Pensando a partir dessa ideia de que há uma separação entre natureza e cultura. Né? Ele vai chamar isso de purificação. E assim, a ciência funciona nesses termos. Você tem o mundo da natureza e você tem as ciências que estudam a natureza. Então a gente vai lá, observa, aquelas são as leis da natureza. E Latour vai dizer, bom, isso produziu uma certa forma de se produzir saber, de se produzir conhecimento, de se produzir os objetos, né? Tem uma certa eficácia a fazer isso, mas ao mesmo tempo tem um efeito colateral terrível. Né? Que chegamos a esse ponto terrível que a gente está vivendo atualmente, que a gente está chamando de catástrofe climática. Isso. Pensei nisso. A tal ponto que a gente mudou a maneira como o clima se comporta. Né? Justamente por essa separação artificial entre natureza e cultura. E aí que o Latour, e uma dessas separações que estão dentro da separação natureza e cultura é a separação humano e não humano, o Latour vai dizer. O Latour vai assim, olha, a história da Europa e do Ocidente sempre tendeu a pensar numa coisa muito marcada entre humano e não humano. Existe um limite assim estabelecido, um muro. Né? Ao longo da história se decidiu qual que é o limite. Primeiro, por exemplo, lá no século XVI, no tempo que os europeus chegaram aqui nas Américas, era a alma. Essa ideia de que os humanos têm alma e os animais não têm alma. Então isso separa a humanidade da não humanidade. Né? Então, os animais não vão para o céu. É o que diz a Bíblia. Né? Aí depois passa a ser a razão.
né? A razão, quer dizer, o humano é racional, os não humanos não são racionais. Não racionais, né? Aí tem as variantes da razão, a linguagem, por exemplo, né? Os seres humanos têm essa capacidade, têm a linguagem estruturada de uma certa forma, os outros animais não têm. Então sempre se construiu um muro que divide o humano do não humano, né? Eu acho que teve seus problemas criar uma divisão assim, né? A gente está vivendo os efeitos disso. colaterais disso. disso. Né? E aí, nessa coisa que a gente está falando sobre viver com os cachorros, por exemplo, né, a gente vai percebendo que essa separação ela não é tão forte assim, né? Eu sempre penso, quando eu tenho um cachorrinho, né, um vira-latinha, e eu sempre penso na capacidade comunicativa do meu cachorro, por exemplo, né? Eu falo assim, obviamente que é diferente dos seres humanos, mas eu penso assim, eu acho que talvez é uma diferença de grau, não é uma diferença qualitativa, porque eles têm uma capacidade comunicativa incrível, né? E isso vale para vários animais. Sim. Né? Não é, assim, eles têm essas formas de linguagem, que não são as nossas, obviamente, Sim. mas será que tem é tão as possibilidades assim? de comunicação, Pois né? Será que é tão diferente isso, assim? Não sei não, acho que não. Depende do leitor, né? De qual é a capacidade de leitura que se faz sobre ele. Sim, né? sem dúvida. Então, o Latour justamente nos chama atenção para essa divisão, para essa grande divisão. Só que essa grande divisão produzia um efeito colateral muito complicado, em termos planetários, né? Climáticos, a gente poderia chamar assim. É porque ele fala de uma rede, né? De uma rede complexa, né? Ele vai interligar isso e os seus efeitos. Sim. Né? Positivos, negativos, aquilo. Porque isso atrapalhou essa maneira em rede que a gente pode pensar, a relação entre humanos e não humanos. A gente estava falando sobre o ser humano, né? Eu falei assim, bom, a nossa vida depende das bactérias do intestino, que depende das abelhas, quer dizer, é uma forma da gente pensar a relação humanos e não humanos, que eu acho que é a mais interessante, me parece ser a mais próxima do que a gente podia chamar de uma verdade, que é uma relação simbiótica entre diferentes espécies, né? Não uma relação de competição ou de diferença qualitativa, mas ela é de simbiose, quer dizer, a nossa vida, de fato, é dependente de uma série de outras espécies. E se você dividir o grupo dos humanos e o grupo dos não humanos, dificulta você a pensar assim. Dificulta esse tipo de imagem de pensamento, né? Então, o Latour vai mostrando, não só o Latour, uma série de autores vão mostrando como as nossas vidas, as vidas humanas como um todo, mas também a vida social, a vida em sociedade, ela está emaranhada numa rede imensa de relações interespécies. Isso. Legal. Quer dizer, não é o mundo dos humanos e o mundo da natureza. Isso. Não, nunca foi assim. Tá. Né? Nunca foi assim. Então, essa é a grande contribuição do Latour e de outros autores, porque ele nos coloca a pensar a partir de uma outra imagem de pensamento, que me parece ser mais interessante. Né? Legal. Mais significativa, né? Mais pautada numa ideia de... Eu estou usando o termo simbiose, né, que da biologia, mais de cooperação mútua entre diferentes espécies. Né? Tem uma série de biólogos que defendem essa maneira de se pensar a evolução, assim, né, e a relação interespécie. Tem uma bióloga que esses autores se baseiam muito, que é uma bióloga chamada Lynn Margulis. E nos anos 70 ela tem uma série de discussões dentro da biologia que ela vai propor justamente uma leitura simbiótica da evolução, né? Em contraposição às ideias de competição entre as espécies. Né? Assim, olha, não é bem uma competição que se deu na evolução das espécies. É muito mais, a gente consegue enxergar na natureza, muito mais relações de cooperação mútua. E foram justamente as relações de cooperação que fizeram as espécies sobreviverem no tempo. Não tanto as de competição. Opa! Isso muda muita coisa. Né? Muita coisa, né? E tomar isso como um paradigma, né? Vale uma reflexão bastante significativa, então, para as relações que nós estabelecemos, né? Interespécie, né? Muito legal. E aí, como trazer esse tempero da psicanálise, né? Para essas relações interespécie, talvez mais especificamente, né, com os nossos pets. Né? Acho que você
trouxe aqui a questão da projeção que você fala, e você traz, né, a humanização, esse excesso, esse transbordamento da humanização, né, a alteridade. Então, como que esse tempero psicanalítico pode nos ajudar a pensar essa relação interespécie? Assim, como é que se vê isso? Eu acho que é um pouco nesse campo da alteridade mesmo, assim. Vamos pensar, né, em termos psíquicos agora. Isso, é isso. Né, eu falei isso um pouquinho sobre projeção, mas assim, conviver com um animal, com um pet, implica em lidar com uma diferença. Uma das coisas mais difíceis para nossa fantasia, em termos psíquicos, é lidar justamente com a diferença no sentido que a gente deseja, imagina que o seu pet se comporte de um certo jeito, faça as coisas de um certo jeito, num certo horário, e ele não faz. Ou ela não faz, né? O pet não faz. E, de certa forma, por exemplo, eu estava pensando em domesticar um pet. Ou quando você pega um pet filhotinho, você precisa ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, a se ensinar a passear. E isso é um tempo, assim, de lida com a castração, né? A castração no sentido psicanalítico, quer dizer assim, a gente imagina, não, em tantas semanas ele vai conseguir fazer isso. Ele não consegue. Não é a mesma temporalidade que você imagina, né? Então... E leva a passear de novo, e demora um tempo. E no começo, por exemplo, quando você tem filhotes em apartamento, né? Quando eu tive meu cachorro filhote, aí ele quebrou, ele mordeu o controle, e destruiu uns 3 chinelos, e roeu a parede, Tá. né? E aí a gente compra um monte de brinquedinho e dá brinquedinho lá para os pets para eles se entreterem, né? Tem formas de a gente se haver com isso, né? De pessoas especialistas que vão ajudar você justamente a se haver com a criação de um filhote. Mas de qualquer forma, mesmo que você tenha ajuda especializada, e vai ter alguém que vai te ajudar a domesticar o animal e tal, é uma lida com uma castração, não é pouco, né? Não é pouco. Tem que ter muita paciência. Persistência, e vai fazer coisas muito diferentes daquilo que você imaginava. Eu acho que esse é um ponto. Por que vai fazer diferente? Porque ele não é um humano, porque ele é uma outra espécie, porque é um filhote, né? Então você pode fantasiar o que você quiser em termos de temporalidade, vai aprender em tanto que eu sou um ótimo tutor, né? Ou sou um ótimo papai de pet, e ele vai ser um cachorro maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei como fazer, né? Eu sei como, não necessariamente. Acaba com esse saber. Então, você veja que tem uma lida com um certo tipo de castração que eu tô chamando nesse sentido, de que é uma frustração que sempre tá ali, né? Tem que aprender a se ver com isso. Não é pouco, eu acho, assim. Eu acho que tem um outro ponto também, em termos psíquicos, que eu acho bastante interessante, é a rotina com os pets. Porque, querendo ou não, há uma adaptação da sua rotina, né? Assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, assim. Né? Tem a temporalidade dos animais, tem a sua temporalidade, né? E não adianta você passar por cima disso, né? Ou fingir que não é assim. Eu acho que esse é um ponto também que aparece muito. E tem um outro ponto também que eu acho que é bem interessante, você sabe aquela frase, às vezes eu escuto por aí, aquela frase assim, eu não aguento muito seres humanos, eu não sou de fazer amigos humanos, eu gosto mesmo dos cachorros, dos animais, né? Tem uma frase assim, não gosto de gente, gosto de bicho. Eu não gosto de gente, eu gosto de bicho, né? E eu acho essa frase muito curiosa psiquicamente, porque vamos pensar eu tô usando o exemplo de cachorro, gente, porque eu tenho um cachorro, tá? Daí é o que me vem à cabeça mais rápido, mas pode ser também um gato. A relação que a gente estabelece com o cachorro, em termos psíquicos, não é da mesma ordem que um outro ser humano, né? Um outro ser humano, ele tem ele tem as suas próprias fantasias, os seus próprios desejos, as suas próprias, né, especulações sobre você. Então, eu te diria que o nível de complexidade na lida com o humano é muito maior do que na lida com o cachorro. Não estou dizendo que o cachorro é simples, não é esse o ponto, mas os cachorros têm uma certa forma de comunicação que talvez simplifique um tanto o que as trocas de afeto, o que a gente entende por afeto e por carinho, né?
Os cachorros buscam ali o tutor a todo momento, né? Como líder ali da matilha, e vão lamber seu rosto, e vão, né? E vão sentar ali no seu colinho. Quando te vê triste, os cachorros têm uma percepção muito grande disso. Os seres humanos é um outro tipo de nível de complexidade de uma relação, né? Envolve linguagem falada, envolve elaboração, envolve fantasia. É muito mais complicado, né? E eu acho essa frase engraçada, porque quando a pessoa assim, eu prefiro muito mais os animais, os pets, mas é claro que você prefere muito mais os animais, porque o nível de complexidade é muito menor, né? Compartilhar uma vida com uma parceira, um parceiro, é uma exigência, tem uma exigência muito maior, né? muito maior. Né? E a gente supõe, o que é interessante, pelo fato de ser um humano também, eu suponho que ele pensa igual a mim, mas é justamente esse é o grande engano. É um outro ser humano, é um outro mundo. Então, né, a gente supõe que o outro, por que o outro não gosta assim, mas justamente porque cada um é um mundo em si. É isso. E, então, o nível de complexidade é muito maior, né? Com os animais, é um outro tipo de nível de comunicação. E de complexidade aí também, né? Pois é. Porque também não é possível tomá-lo como simples, né? E que ele vai fazer o que você acaba de dizer, ele vai fazer o que você quer. Ele não vai fazer. Exatamente. Então, partir desse princípio de que um ser diferente, né? E que de uma forma imaginária, ele pode oferecer a você coisas que você deseja, né? Mas não realmente por conta de que ele é alguém diferente, né? Que tem seus interesses, né? Sim. Distintos do teu, né? Então, é uma relação que faz exigências também. Também faz. Também faz mas exigências. É de uma outra ordem, né? Isso, de uma outra ordem. É claro que é difícil a gente definir o nível de complexidade dessas relações, mas eu tenho a impressão, até psicanaliticamente falando... Sim, nesse momento. Eu acho que uma relação entre dois seres humanos tem uma ordem de complexidade muito grande porque são duas fantasias em relação. A gente tem fantasia no sentido, cada um carrega seus ideais, cada um carrega um certo desejo de ser amado de uma certa forma e supõe que o outro vai te amar assim. E fica um jogo de ruído, de mal entendido, né? Assim, o Jacques Lacan, que é o psicanalista que eu estudo, ele tem isso como princípio. A linguagem é um grande mal entendido. A gente vive, faz relação no mal entendido. Porque a gente fica supondo que o outro sabe, o outro fica supondo que eu sei. Entendeu? Só que é uma loucura, né? E no caso dos pets, isso é de uma outra ordem. Né? Porque às vezes a gente tem a sensação assim, nossa, meu cachorro sabe quando eu tô triste, ele vai lá lamber a minha cara e vai ficar... Ele me entende, né? Só ele me entende, só né? ele entende. Mas quando a gente vai observar de perto e pensar com mais cuidado, os cachorros têm suas próprias formas de fazer laços, suas próprias formas de comunicação, né? Não tem nada a ver com o fato dele me entender no sentido psíquico. É isso. Né? No quanto há uma projeção sua sobre ele nesse momento. Eu me sinto acolhido. Exato. Isso é uma coisa interessante. Eu me sinto acolhido pelo meu cachorro. Mas não significa que ele entenda, de fato, o dilema psíquico que você está vivendo. Né? Com então, certeza. Essas são níveis de complexidade bem diferentes. A serem pesadas, consideradas por uma relação que possa ser satisfatória, né? Que cause um bem-estar, né? Para as duas espécies, Exato. Né? Acho que pensar isso, né? E lembrar que o cachorro ou o gatinho, eles são cachorro e são gatinho. Né? Assim, respeite os seus tô brincando, tô chamando de coeficientes de gatitude e de cachorreza. E de cachorreza. Eles têm suas questões de cachorro. Próprias, né? Eles não são humanos, acho isso bem fundamental. Importante. É bem importante. Muito legal. Muito legal! Sensacional, Fabiano. Acho que trouxe questões, temperos aqui importantes para a nossa roda, para a gente refletir essas relações interespécie na família multiespécie, né? Considerando todos esses aspectos que você nos trouxe. Então, legal. Muito, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Valeu. Tá? E a você que nos assiste, né, vai poder rever os nossos episódios no Spotify, no YouTube, na TV Mais Pet. Eu, Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.